E aí, pessoal, tudo bom? Como é que vai? Primeiro, prazer. Obrigado pelo convite, mais uma vez. Eu sou fã do evento online, agora eu vou virar fã do evento presencial, então. Muito bom falar com vocês. Eu vou direto para os finalmente, tá? Eu já vou começar com conteúdo. E a ideia, se eu falar muito rápido, alguém levanta a mão. Que a ideia, eu sou manezinho, né? Então, assim, manezinho falar rápido já por natureza. Eu tenho pouco tempo e eu quero passar o máximo de conteúdo possível. Meus slides estão aí já? Já estão no... Ah, passador. Boa. É que como é diferente a tela... Vamos lá. Fechou. O título da minha palestra é O Fim do Vendedor como Artista. O primeiro slide que eu queria passar é uma explicaçãozinha rápida. Ah, tá. Minha biografia. É que mudou a minha apresentação, eu acho, né? Só esse slide, o resto está tudo igual. Beleza. Falar rapidinho, então, de mim. Eu tive minha primeira empresa que foi a 2-para-1 Design. Alguém conheceu a 2-para-1 aqui, não? Não, beleza. Tô na merda. Mas foi uma empresa que deu super certo, por incrível que pareça. Eu vendi essa empresa e hoje eu tenho a Exact, minha formação, sou administrador, sou designer e, basicamente, minha linha de estudo é vendas, tá? E a gente vai falar muito sobre vendas. Eu queria começar explicando que, quando eu falo o fim do vendedor como artista, a ideia de arte aqui que eu quero trazer não é a arte, não é um conceito exato de arte, que hoje a arte pode ter processo, pode ter... O que eu quero trazer aqui e enfatizar é aquele artista que, basicamente, tem um momento de inspiração, que ele consegue, naquele momento, fazer algo genial e consegue ter resultado com aquilo. E, por muito tempo, se viu o vendedor como esse cara. Por muito tempo, o vendedor foi aquele cara que não dava certo em mais nada, só que era um cara super comunicativo, que tu colocava na frente do cliente, ele achava as soluções geniais e fazia a venda acontecer. E, aos poucos, isso está mudando. Aos poucos, no Brasil, fora já mudou há algum tempo, vocês viram algumas palestras sobre isso ontem. Então, nesse tempo, uma coisa que eu aprendi muito é que, para mim, vendas é muito mais próximo do chão de fábrica. Você tem maquininhas, onde cada máquina tem que processar, fazer o seu papel. Então, o marketing é uma máquina, pré-venda é outra, venda outra, sucesso do cliente outra. E dentro do marketing você tem ramificações. E cada máquina dessa tem que fazer bem feito aquele produto de forma replicável e passar para a próxima e assim por diante. Então, dentro desse universo que eu fui aprendendo que venda era um chão de fábrica, e eu vim muito de chão de fábrica, minha primeira empresa era uma empresa de design, como eu falei, e eu ia lá no chão de fábrica para fazer como é que ia ser o processo produtivo daquilo que a gente tinha desenvolvido. Quando eu vim para vendas, eu vim com esse pensamento. E nesse tempo, tem 10 aprendizados que eu queria compartilhar com vocês. Não é 10 fórmulas mágicas, não é 10 formas que você vai ficar milionário, não é nada disso. São 10 aprendizados que eu tive na prática e eu queria compartilhar com vocês, espero que valha a pena. O primeiro aprendizado é que o financeiro, para mim o administrativo financeiro, ele deve sempre mandar nas vendas. E quando eu falo isso, parece meio absurdo, porque quem me conhece sabe que eu sempre digo que você começa vendendo. Primeiro, dia 1 de uma empresa, ela tem que estar pensando em como é que ela vai brequivar, né? Então, assim, como é que eu vou me pagar e como é que eu vou me sustentar. Só que não adianta ela fazer isso, desculpa a palavra, mas a moda caralho. Ela tem que ter um planejamento, e dentro desse planejamento tem que respeitar e ditar como é que vai ser a venda. Então, eu até postei no LinkedIn, quem não me segue até o Orosco, quem quiser, esses dias falando sobre desconto, por exemplo. Desconto, por muita gente, ele é tipo demonizado. Não dê desconto. Não, depende. Se o teu planejamento estiver de acordo com uma estratégia de desconto adequada, ele pode fazer muito sentido. Então, toda a tua estratégia ela tem que vir do teu planejamento financeiro. Eu aprendi isso da pior maneira possível. Eu vou mostrar para vocês como é que eu aprendi. Na 2-para-1, a gente trabalhava com PepsiCo, Unilever, Procter & Gamble e outros grandes players do mercado, tá? E quando eu negociava com esses caras, quando eu ia vender para esses caras, para mim era tipo fazer amor com gorila, né? Quem aqui sabe como é que faz amor com gorila? É como ele quiser, né? Ele é o gorila, tu não tem muita opção. Então era como eu me sentia vendendo para esses caras. Eles me exploravam extremamente, assim. Eu chegava na negociação e o que eles dissessem para mim era lei. Basicamente era isso e eu queria ter eles no meu portfólio. E para fazer isso, eles me empurraram uma demônio de uma taxa de sucesso. Ou seja, tu não recebe porra nenhuma agora, quando o produto for para o mercado, tu recebe uma porcentagem se der certo. Ótimo, legal, porque trabalhar com esses caras, ótimo. Só que o problema da taxa de sucesso é que eu era uma startup, eu não tinha capital de giro. Então, como é que eu ia sustentar para fazer grandes projetos como esses, de uma maneira saudável,
para receber lá na frente. E não tinha, nessa época não tinha fundo de investimento, até porque serviço é difícil de ir para fundo de investimento. E aí o que eu tive que fazer? Eu trabalhava 18 horas, 19 horas por dia, fim de semana, e fui parar no hospital. Então, fui parar no hospital, vida de rei, diarreia crônica, 6 meses. O médico mandou usar lenço umedecido na época, só tinha da turma da Mônica. E aí as pessoas chegaram na minha casa e diziam assim, não, isso aí é porque vai que me visita uma criança, né? Não tinha muito o que fazer. Meu último projeto foi o Neve Lenços Umedecidos. Até hoje eu ganhei um royalty com esse projeto. Eu brinco que ideia boa surge na merda às vezes. Mas o grande ponto dessa história toda foi que se a gente não estiver olhando para o administrativo, quando a gente começar a vender, a gente vai ter problemas. E eu vendia a 2-para-1 muito mais pelos problemas de saúde meu do que por o que ela estava gerando. A 2-para-1 era uma empresa extremamente interessante. A 2-para-1 ganhou os maiores prêmios internacionais de design do mundo, né? Então, assim, o Salão do Automóvel de Detroit ganhou 8 vezes o Prêmio Ideia Brasil. Então, assim, é uma empresa que estava super bem. Só que eu não consegui aliar ao planejamento à execução de vendas. Então, vendas ela tem que estar sempre aliada ao planejamento. Número 2, eu aprendi, logo que eu saí, que eu comecei a estudar e entender como é que estava a vendas naquele momento, eu comecei a ver que as especialidades elas facilitavam muito o processo. Quando eu tinha um cara que era especialista em marketing, entendia muito sobre... Eu estava até conversando com o Rigonati ali atrás, ele falou, cara, qual é o teu canal principal? Sobre um canal, ele entende muito sobre aquele cara, conversões por links patrocinados, ou ele entende muito sobre isso, e o outro cara que entende muito sobre o outro, e aí a gente começa a ter especialidades, o todo funciona muito bem. Então, por muito tempo no Brasil, quando eu conheci, era aquele negócio que o vendedor fazia tudo isso aqui, né? O vendedor, ele atraía, ele segmentava, ele tracionava, cuidava da cartela de clientes ainda, e, na verdade, no final da brincadeira, ele não fazia nada bem feito. Ele fazia um todo que o que desse resultado era lucro. Eu tenho clientes, hoje eu tenho algumas das maiores empresas do Brasil, são nossos clientes, e dentro desses clientes a gente tem ainda esse universo. E aí o que a gente tem é um 80-20 de clientes, né? 20% de vendedores, 20% dos vendedores sustentam os outros 80%, porque são os caras fenomenais. Tu não acha caras fenomenais em qualquer esquina. Tu tem que, quando a gente vem para processo, a gente elimina um pouco essa nossa necessidade de ter caras fenomenais no processo. E aí eu vim com uma proposta, eu comecei a entender onde é que poderia posicionar as caixinhas, e a proposta era dos 5 sãos, deu muito certo. Hoje vários livros do Marcos Milhos e outros caras usam essa filosofia. E quando eu trouxe a ideia era entender que eu tinha que ser muito bom em atração, como é que eu ia trazer esse cara para mim, eu podia trazer ele de maneira passiva ou ativa, ser muito bom em segmentação, entender, cara, quem é bom para mim e quem não é bom para mim, para que eu tenha uma conversão boa e eu consiga tracionar muito bem, aí entra o vendedor, e para que eu consiga reter e muitas vezes fazer esse funil ampulheta que a gente fala, né? Então, assim, principalmente em net, eu ganhar em cima da minha base de clientes, eu não perder clientes e ganhar em cima ainda. E lá embaixo a nutrição e como é que eu consigo, o cara que não está pronto para comprar de mim ainda, carregar ele para estar pronto. Então eu comecei a dividir esse funil e deu muito certo. Nessa época a gente começou a ter resultados muito interessantes. Então a segunda comece a entender quais são as tuas caixinhas dentro do teu processo. Entende que não é uma caixa única, são várias caixinhas. O 3, coloca o teu cliente no centro do teu processo como um todo. É muito difícil da gente fazer isso, porque processo, quando a gente fala de processo, ele é um pouco mais engessado. E quando a gente fala de necessidade do cliente, às vezes ele foge um pouquinho daquele molde que tu formatou. Só que a gente tem que entender que o molde formatado ele tem que estar respeitando as necessidades do cliente. Tem um artigo que é da Rain Group, é um dos maiores consultorias de venda do mundo, que ele fala que os clientes eles querem ter um atendimento. Então, quando eu cheguei em venda, foi muito interessante, que a minha ideia genial, quando eu entrei em venda, foi o seguinte, foi a mesma ideia de quem trabalha com inteligência artificial, que fala assim, quando as máquinas começarem a pensar, elas vão entender que o ser humano é a parte ruim do problema, então eles eliminam o ser humano. Foi mais ou menos isso a minha ideia quando eu cheguei em venda. Eu olhei e falei assim, qual é a parte ruim do sistema? O vendedor. Então, eu vou eliminar o vendedor. E, obviamente, não dá certo, né? Então, assim, em venda B2B, principalmente venda complexa, isso é muito difícil de se fazer. Isso com tickets maiores, então, é quase impossível de se fazer. 80% das vendas nos Estados Unidos envolveram vendedores em B2B no ano passado, segundo Frank Cespedes, que é um dos maiores estudiosos de vendas dos Estados Unidos. Então, assim, é muito difícil da gente conseguir com que isso ocorra. E para que a gente consiga atender bem ele, a gente precisa entender como é que o processo bota o cliente e as necessidades dele no centro. Eu trouxe um convidado aí, praticamente. Quem conhece ele é o Jaco, da Winning by Design. Esse cara participou do evento que, para mim, é o melhor evento de conteúdo,
que é B2B Summit, que é do mesmo organizador. E eu peguei uma partezinha do que ele falou nesse evento para compartilhar com vocês, tá? Vamos ver o que ele tem para falar. The main problem with this approach is that they are based on the concept that I'm going to prescribe to you no matter what. And prescribe is a solution to you, right? And in most other trades that we see in the world, that is illegal. If I give you legal advice without knowing your situation, I will be disbarred. If I will be, a doctor and I'm prescribing some medicine to you without listening to you, I would be sued. Bad things happen when you start to prescribe a customer solution before you actually have listened to them and diagnosed the situation. That is what we got to stop doing. I don't mind as much on the sales stages, having a sales stage approach. I think that, these things need to transition, over time. What I do mind is that we mix two of them up. You cannot sell before you have learned from your customer what their problem is. And so if you flip those two, and then if I need to know your problem, how am I going to find out what your problem is? What do I have to do? If I want to know your problem, what do I have to do? Ask me questions. Ask you questions, right? And so, and that is one of the basic skill set. Learn how to ask questions of people, listen to their answer, have a conversation more so than start pitching and so on. Então, assim, quando a gente fala de botar o cliente no centro, basicamente é entender o cliente antes de oferecer alguma coisa para ele. E a gente não faz isso muitas vezes. A gente quer que ele se eduque, a gente quer que ele entenda. Por quê? Porque a gente quer eliminar a parte difícil. Essa é a parte difícil das vendas. Mas essa é a parte que a gente dá valor e que a gente realmente tem um processo que vai fazer sentido. A gente vai ver nas próximas dicas. 4. Quanto mais perto do final do funil, lembra aquele funil que eu mostrei para vocês? Quanto mais perto eu resolver do final, mais cada 1% que eu resolver vai impactar no meu lucro, vai impactar na linha final. Lucro não, no meu faturamento, vai. O lucro tem outras vertentes. O que eu quero dizer com isso? A gente tem a mania de olhar só para os extremos, ou seja, quantos leads eu estou gerando, quanto que eu estou fechando. Mas no meio tem vários processos. Se eu resolver os últimos processos, normalmente cada 1% de melhora representa muito no final. Então, assim, quando eu olhei para isso, e eu voltei naquele funil, eu comecei a entender o comportamento, por exemplo, de uma empresa que consegue segmentar e de uma empresa que não segmenta seus leads. Ou seja, uma empresa que entende que interesse é probabilidade de compra. Eu tenho interesse em comprar uma BMW, a probabilidade é muito baixa. Então, assim, interesse não é probabilidade. E uma empresa que entende que ela tem que jogar para o vendedor pessoas com probabilidade de fechamento. Quando a gente está falando isso, aquela linha de divisão é uma linha de corte. Entre ali é a venda, vamos dizer assim, é reunião de venda, tá? As empresas que não trabalham com pré-venda, elas convertem de 6% a 8% em média dos seus fechamentos no Brasil, tá? As empresas que trabalham com pré-venda, de 12% a 15%. O que isso quer dizer? Ela trabalha segmentando mais o primeiro passo para fechar mais o segundo. Então, ela fecha um pouquinho mais para fechar mais negócio na segunda etapa. Falando na prática, números da Exact, tá? Números reais da Exact. A gente precisou de 213 reuniões para fazer 62 vendas. Isso num mês, até esse mês foi melhor a conversão ainda, foi 32, se eu não me engano. Mas esse mês, 29% das vezes que a gente sentou com um cliente, a gente fechou negócio. Não é proposta. 29% das vezes que eu sentei na mesa com um cliente para apresentar, a gente fechou proposta. O que isso tem de vantagem? Por que a gente faz isso? Porque eu tenho uma equipe de prospecção que segmenta. Ela entende quem tem probabilidade de fechamento e quem não tem probabilidade. Isso faz com que eu acelere minhas vendas. Então, aquele outro gráfico ali me mostra que 81% das minhas vendas desse mês foram originadas no próprio mês. Meu tempo de fechamento hoje é 5 dias úteis de fechamento com a Exact, a média. Então, por que eu consigo fazer isso? 1, eu trabalho com pré-persuasão na pré-venda. 2, eu estou segmentando quem realmente tem probabilidade de fechamento. E 3, eu estou preparando o vendedor para a apresentação. Esses 3 pontos são fundamentais para que eu tenha uma conversão dessa. Hoje, no Brasil, a conversão é muito inferior a isso. Por mais que você ache alguém falando assim, o ideal é 35% ou 30% de conversão. O ideal é 100%. Seria lindo ter 100%. Mas isso aí é utópico. Então, assim, a média, se você tiver ali em 10%, 15%, você está com uma boa conversão para a média do Brasil, tá? Vamos adiante. Então, o que isso quer dizer? Se eu trabalhar nesse cara, deixa eu me entender aqui. Nesse cara aqui, segmentando, entendendo quem que eu vou jogar para cá, a tendência é que isso aqui seja maior. Então, o que eu fiz?
eu melhorei a minha última conversão, reunião para venda. Cada 1% de melhora nessa conversão aqui representa muito dinheiro. Agora, se eu estou melhorando aqui, às vezes eu tenho que melhorar 10, 20% para representar alguma coisa aqui na ponta. Então, por isso que eu me concentrei tanto aqui. E aí, quando eu comecei a estudar venda, basicamente, tinha uma área que chamava SDR, que era uma área que era volume. Ela entendia assim, cara, beleza, era quase uma secretária do vendedor. Vale a pena a reunião, vamos jogar para a ponta. E aí tinha uma outra área, que era pré-venda, era uma área de apoio à venda, tá? Era uma área que fazia análise técnica de projeto para ver se valia a pena vender, e não só, desenhar o projeto junto com o cliente. E aí eu comecei a chamar nessa época SDR de pré-venda, porque eu queria dar o valor agregado que essa área aqui tinha antes de entrar na venda. Eu queria avaliar tecnicamente, situacionalmente, antes de entrar no processo de venda. E foi muito bacana que nessa época a gente começou a chamar de pré-venda, e hoje a grande maioria das pessoas chamam de pré-venda no Brasil SDR. Número 5, trabalho com SPIN. Não tem uma abordagem, a abordagem é muito interessante, quando a gente quer padronizar atendimento, normalmente o que a gente faz? A gente vai botar um roteiro, então ele vai fazer 1, 2, 3 perguntas. É muito difícil tu fazer isso sem parecer uma coisa robótica, então trabalha com SPIN, que é uma abordagem sênior e que você vai conseguir fazer com que fique algo adaptado, não fique algo que tu está simplesmente extraindo algo do cliente. Eu vou explicar isso um pouquinho melhor, tá? Quando a gente não trabalha com SPIN, fica mais ou menos assim. Ah, não veio o som. Beleza. É o Porta dos Fundos, ele está falando... Ela pergunta... Aí. Sabe que eu pensei nela essa semana? Tô pensando nela todo dia. Eu tô achando você super bem, cara. Tá magro. Tô abatido. Basicamente, o que ela não interessa o que ele responder, o mindset dela está em dizer que a mulher dele era muito legal e ele está se separando e está super mal. Então, assim, é mais ou menos o que a gente faz, às vezes, quando a gente está no telefone. Não interessa o que o cara responder, a gente vai fazer a próxima pergunta. E o cara, às vezes, está desabafando sobre uma coisa que não tem nada a ver com a tua próxima pergunta. Então, o que a gente faz para que isso aconteça? Vamos trabalhar com o SPIN. Tem que entender a situação dele, problematizar essa situação, implicar, para que depois considere a solução. Basicamente, aqui, vou fazer bem rapidinho. Quem aqui é CEO da sua empresa ou diretor da sua empresa? Legal? Quem desses aqui faz venda? Ótimo. Quem desses que faz venda, às vezes em 10, 15 minutos, descobre na frente de um cliente que é muito difícil dessa venda sair? Ótimo. Quem acha que esse tempo podia ser aproveitado para fazer melhorar produto, buscar fundo de investimento ou fazer reuniões mais produtivas? Beleza, entre em contato com a Exact, que a gente é uma excelente solução. Então, assim, basicamente, o que eu estou fazendo? SPIN com vocês. Estou dizendo, eu vou valorizar teu tempo, a gente vai fazer uma filtragem antes para que isso seja melhor. Pensem no SPIN na empresa de vocês. Como é que você vai conduzir essa negociação com o teu cliente? Quais são os teus gatilhos? Quais são as situações que vão derivar em problematização, implicação e etc. E aí vocês têm que desenhar isso para a empresa de vocês. É o melhor jeito, o jeito mais fácil da gente trabalhar, trazendo o cliente e dando uma lógica de contexto para ele. Vocês viram que a resposta de vocês sempre tinha uma lógica. Eu fiz uma e engatei na próxima, e a gente continuou conversando. E para aqueles que não eram CEO, provavelmente eu não ia entrar numa lógica dessa e não ia fazer as próximas perguntas, eu ia para uma nova. Eu ia começar a entender se teu problema é processo, se teu problema é... E aí a gente começa a entender as situações. Entendam as dores gerais e transformem elas em situações. Não realize avaliação binária. Um cara não é bom ou é ruim para ti por uma característica. Ele é bom ou é ruim por um conjunto de características. Normalmente ela vai envolver esses 3 fatores. Fatores técnicos, as dores deles e o situacional profundo. Vou dar exemplo de cada um deles, tá? Tecnicamente, eu tenho um cliente que chama Valley Laser. Alguém conhece a Valley Laser? Foi o primeiro grande case da Exact, a empresa que mais cresceu no Brasil. A gente saiu de 1,3 para 10,6 milhões naquele ano. Basicamente, o que a Valley fazia? 18% das vendas da Valley, ela chegava, só um exemplo do que acontecia, tá? Ela ia até o cara para descobrir que a esteira de produção dele era mais veloz do que ela podia implementar a máquina de laser dela. Então, a máquina não cabia naquele processo produtivo. Só que ela descobria isso deslocando de Florianópolis e São Paulo para o Brasil inteiro. 18% das vezes ela não devia estar naquela reunião. Então, ela estava gastando tempo, dinheiro, CAC, custo de aquisição de cliente, disparando. Isso, tecnicamente, não estava bom para ela. Então, ela tinha que descobrir isso antes dela envolver alguém na linha. Lembra? Não lá no pré-vendedor onde ele estava, mas o pré-vendedor onde a gente está olhando agora. Em termos de dores, se, por exemplo, eu cheguei para vocês até o fim daquele spin que eu fiz com vocês e eu dissesse assim, e vocês não acham que esse tempo podia ser melhor aproveitado com outras coisas? E tu me dissesse assim, não acho, porque eu acho que eu tenho que estar lá no cliente mesmo, eu quero estar, ver o que é, eu quero ver... Tu não sente a dor. Por mais que tu tenha, tu não sente essa dor. É muito difícil, a minha probabilidade baixa muito. Então, isso é um fator que eu tenho que estar sempre atento. O quanto está lá, quanto está doendo, de fato, essa dor. E o último, situacional profundo. Por exemplo,
Mercado de RP, que a gente tem gente pra caramba no mercado de RP como cliente. Vamos dizer que o cara da Sankia ligou e descobriu que o cara acabou de fechar com a TOTVS e tem um contrato de 1 ano com a TOTVS. Está no momento dele visitar esse cara? Não tá. Ele tem uma multa, é muito difícil dele tá começando um processo. Não adianta tu ir lá agora, tu não é mágico, o vendedor não é mágico. Esse que é uma... Vamos parar de achar que o vendedor é mágico. 20% do mercado está pronto para comprar de ti agora. Só que a gente está mais preocupado em educar os 80 do que achar os 20. A gente tem que achar os 20. Número 7. Foco e consistência são a base de um bom pré-vendedor. Quando a gente está falando de pré-venda, prospecção, a gente está falando de consistência. Ter padrão, ligar, atendimento, quantas ligações ele faz por dia, como é que estão indo essas ligações, quanto tempo ele fica. Esses são números que tem que estar na ponta do lápis, olhando metas, metrificando e vendo se tu está atingindo ou não. Para mim, pré-vendedor é consistência. E aí eu trouxe mais um convidado do mesmo evento, que é... Oi. Como? Ah, tá. Tudo bem, eu explico o que ela falou. Era a Mary Lou Tyler, que escreveu o Receita Previsível junto com o Aaron Ross. A gente conhece o Aaron, mas ela é tão forte quanto. Ela escreveu Prospecção Previsível também. E o que ela fala é que, basicamente, pré-vender é estar ao telefone. É ficar ao máximo de tempo possível com a tua atividade principal, que, no entender dela, é estar ao telefone. E ela fala, cara, não é, você tem que evitar o celular, você tem que evitar e-mail como pré-vendedor, você tem que criar o hábito de estar o máximo possível ao telefone. E aí o que a gente faz é tentar ao máximo que as outras coisas sejam automatizadas. Por exemplo, e-mail. O que a gente faz? Pô, tem que ter um template padrão, tem que ter algo muito rápido para ele já pegar aquele e-mail, mandar e voltar para o telefone. Porque, se ele tiver que... Atividade, tem que ser muito fácil de gerenciar a atividade. Todo o resto tem que ser muito fácil para que o filé mignon dele seja estar com o cliente, ao telefone, falando com o cliente. Esse é o filé mignon de um processo de pré-venda. Então, eu ia salientar algumas outras coisas, né? Eu ia salientar que o Daniel, gentilmente, quando ela fala que dos BDRs, tu traduziu para pré-venda. E alguns outros pontos interessantes do vídeo. Mas a gente vai adiante. O grosso é isso que eu acabei de falar. Vamos lá. 8, e eu vou ficar um pouquinho mais nesse aqui, tá? Use persuasão. Defina o comportamento de compra do teu vendedor. A gente acha muito que alguém compra da gente muitas vezes, né? Tem muito vendedor que é tirador de pedido. Mas não, na realidade a gente tem que influenciar e definir o comportamento desse vendedor. Eu vou mostrar alguns exemplos, tá? São dois caras que... Quem conhece aqui um dos dois? Daniel Kahneman ou Cialdini? Legal. Dois caras que eu gosto bastante, eu estou bem viciado nessa parte aí. Até eu fiz a minha primeira postagem, eu tinha levantado quantos posts tinha sobre esse assunto, e meu objetivo era conseguir aumentar. Felizmente estão se falando muito mais sobre persuasão atualmente no Brasil. E esses dois caras, para mim é uma leitura mais complexa, Daniel Kahneman. Cialdini é uma leitura mais fácil, tá? Então assim, de todos os meus vendedores têm que ler Cialdini. Então assim, hoje. O que eles pregam basicamente? Eles vão estudar comportamento humano. Essa é a base do que eles vão fazer. Então eles vão dividir, por exemplo, se eu for para o Daniel Kahneman, ele vai dividir entre cérebro devagar, que basicamente é aquele cérebro que a gente usa menos, que a gente toma decisões mais complexas. Só que se a gente fosse usar só o cérebro devagar, ia faltar horas no nosso dia, né? O cérebro devagar, para a gente tomar uma decisão nele, a gente vai levar um tempo que, imagina se para eu botar essa pedra na frente dessa, eu tivesse que pensar e tomar uma decisão se é bom ou é ruim e parar para avaliar todas as possibilidades. Eu estava ferrado. Então, para isso, a gente tem o cérebro rápido, que cria lógicas, né? Então, baseado nas nossas experiências e nossos instintos, ele cria algumas lógicas. Então, baseado no meu instinto de sobrevivência, eu crio uma lógica que, sei lá, vou dar um exemplo. Eu estava andando em São Paulo, um cara de capuz me assaltou. A próxima vez que eu estou andando em São Paulo, a minha lógica é, se vem um cara de capuz, eu entro numa loja ou faço alguma coisa para sair daquela situação. Eu não paro para pensar, isso é muito, muito rápido. É fração de segundos para eu decidir esse tipo de situação. Então, um exemplo, tá, de como é que a gente pode usar. Uma conta mais simples, um pão e uma água custam R$ 2,50. O pão custa R$ 2,00 a mais que a água. Isso quer dizer que a água custa 50 centavos, certo? Não, errado. A água custa 25 centavos. Porque um custa 2,25, a outra 25, R$ 2,00 de diferença. Por que a maioria de vocês deve ter pensado que era certo? Porque eu falei muito rápido, eu dei uma entonação, meu ritmo de fala, a forma com que eu me comporto, porque eu falei que seria simples, vai induzir vocês a uma situação.
Isso é muito usado em empreendedores de palco, sabe? Aquele cara que chega para mostrar uma coisa que ele quer provar muito que é verdade, que não é bem assim, e ele começa a falar, e despejar contra... Eu não estou fazendo isso com vocês, eu juro, é só pelo tempo. Mas isso é muito usado, para que vocês entendam a lógica dele como uma verdade absoluta. Vamos lá, então se a gente souber usar isso, pode ser muito interessante. Vou dar alguns exemplos, tá? Viés da disponibilidade. Em 0,00001% dos voos do mundo, dá uma merda e cai o avião. Certo? Todo mundo sabe isso, todo mundo sabe que avião é super seguro. Só que quando eu saio de casa, antes de pegar o avião, eu vejo que teve um acidente aéreo. Então, caiu o avião de um time de futebol, da Chapecoense lá. Aí teve esse acidente aéreo. Quando eu chego no avião, aquele 0,0001% que estava na minha cabeça, ele acabou de se transformar em 20%, 20%, 30%. Entrou um time de futebol de verde, ele se transformou em 100%. Eu ligo para minha mãe, me despeço, vejo meu cinto, que eu nunca olhei a porra do cinto, eu olho a aeromoça com 3 cintos, eu não sei por que ela tem 3, eu tenho um só. Então você começa... Como é que eu uso isso no meu dia a dia, tá? Então quando a gente vai fazer uma reunião de vendas na Exact, o que eu faço? Eu mando para ti, por exemplo, o material da Endeavor, dizendo, olha, segundo a Endeavor, X% das empresas quebram no Brasil, que surgem. Dessas, a grande maioria quebra porque não tem um processo comercial. E eu vou te mandar esse material. E eu vou começar a te mandar materiais que vão começar a trabalhar na tua cabeça o instinto de sobrevivência. Eu vou começar a trabalhar esse instinto muito forte. Quando eu for fazer a reunião, tu tá mais ou menos pronto para comprar de mim, falando em termos de persuasão. Muito mais, né? Você tem informação. Facebook agora está respondendo isso por causa de eleição nos Estados Unidos. Isso é muito usado em política, tá? Então, assim, a gente mina de informações alguma coisa que a gente quer provar por volume, tá? A gente pode fazer isso no nosso dia a dia. Um outro experimento que eu acho bacana, esse aqui aconteceu no laboratório do Cialdini, só que ele é para comprovar uma coisa simples, tá? A gente pegaram um grupo controle, 60 segundos numa água muito gelada com a mão. O mesmo grupo controle, em outra época, 60 segundos numa água muito gelada, tirou, ficou mais 30 segundos numa água gelada, extremamente desconfortável ainda. Qual que vocês acham que foi a pior experiência? 80% das pessoas disseram que a melhor experiência, a experiência menos dolorida foi a segunda, o que não faz nenhum sentido, né? Porque ele ficou mais tempo com a mão na água gelada. Só que o grande ponto que ele quer provar aqui, isso é só um dos vários experimentos para provar isso, a última informação é a informação que fica. A última informação é a informação que tu leva para casa. Qual é a última informação que a gente bota na nossa apresentação? Alguém aqui pode me falar? Tabela de preço, né? 90% das pessoas botam o preço como a última informação. É o preço que a gente quer que ele leve para casa? Não, né? A gente quer que ele leve custo-benefício, a gente quer que ele leve ROI. Então, assim, você vai pagar na Exact X reais. Com esses X reais, quanto é que é teu ticket médio? Tanto. Quanto é que tu lucra em cima disso? Tanto. Então, com X vendas a mais do que tu já faz, tu pagou o projeto e agora tu está lucrando. Eu acabei de transformar meu preço em lucro. E eu quero que ele leve lucro no projeto para casa. Então, não tem importância teu slide ser o preço, desde que você trabalhe na cabeça dele ROI, desde que você trabalhe vantagem na cabeça dele. Então, assim, olhem para o slide de vocês e cuidem para que a última informação não seja aquilo que vocês não querem que ele leve para casa. A maioria das pessoas faz isso. Pricing. Aqui, um monte de gente, quando olha, já começa a rir, porque já entende o que eu quero dizer. Quem guia o comportamento de compra do teu consumidor é tu, não é o consumidor. Então, assim, quando a gente vai no cinema, a gente chega... A minha fome não é para pipoca pequena, porque ela é ridícula. Também não é para aquela grande, porque ela é muito grande. Só que daí tem a média, que custa R$1 a menos que a grande, e, na realidade, ela não é do tamanho que deveria ser. Ela é muito mais próxima da pequena que da grande. E aí, o que eu faço? Eu escolho a grande. Desde o início, ele queria que eu comprasse a grande. Na realidade, eu me senti super inteligente e ter ido para a grande. Falei, não, vale mais a pena, né? Então, eu vou para a grande. Ele me guiou para isso. Na realidade, assim, não fui eu que decidi. E mais, se eu for querer ser inteligente mesmo, disse assim, tá me enganando, eu vou para a média. Eu fui mais burro, porque eu deveria estar pagando R$14,50 e não R$15 e ganhando uma pipoca maior. Então, assim, a gente dita o comportamento de compra do consumidor. Na Exact, uma das coisas que é muito importante para mim é que o consumidor ele feche um contrato o máximo de tempo possível. Se tu fechar de 1 ano, quem é cliente da Exact? Quem aqui é cliente da Exact? Ótimo, ótimo. Estou bem pra caramba, viu? Melhorou em relação a 2:1. Na Exact, a minha ideia é que tu fique 1 ano comigo.
pelo menos. Porque nesse 1 ano, eu vou conseguir passar pelas dificuldades que tem para implementar o projeto e chegar no sucesso. Então, quem fica 1 ano comigo, praticamente, eu tenho churn 0. Praticamente, ele não sai mais da Exact. Então, o que eu faço? O software da Exact custa R$ 799. Mas, se tu fechar 1 ano, ele custa R$ 699. Desde o início, o preço planilhado meu é 699. Eu estou abrindo o jogo com vocês. Só que, o que eu faço? Eu, para ter o contrato de 1 ano e eu tenho um pouco mais de tempo para trabalhar isso, passar por esses percalços, eu baixo o preço para tu ficar 1 ano comigo. E eu ter mais uma forma para tu pensar, porra, eu vou dar mais esse ano que a gente se comprometeu, porque tem uma multa rescisória, porque tem isso, porque tem aquilo. Então, assim, é uma forma de eu trabalhar isso para que tu fique e eu possa trabalhar dessa maneira contigo. Então, a gente tem que guiar, e pasmem, pasmem é boa, 85% dos meus clientes fecham 1 ano de contrato. Então, assim, por quê? Porque é óbvio, né? O cara também, ninguém começa um projeto para ter menos de 1 ano, só que ele, na cabeça dele é muito bom não ter multa e etc. Mas, enfim. Um outro exemplo bom daquele lá, bem rapidinho, é o carro da Toyota. A Toyota lançou o Corolla com 2 frentes, 2 linhas. E aí, a linha de entrada e a linha top. Aí, o que aconteceu? Todo mundo ia para a linha de entrada. Aí, o que ela fez? Ela lançou mais uma linha, que é a linha top da top, vamos dizer assim. Só que a top da top é igual a top, só que tem a maçaneta de um jeito diferente, tem não sei o que, e custa R$ 10 mil a mais. Aí, o que a gente faz? Que a gente é muito sabido, né? Aí, o que a gente faz? A gente fala assim, nah, esse aqui não me entrega nada, então eu vou eliminar. Aí, a gente já fez o que a Toyota queria. Aí a gente fala assim, não, mas porra, esse aqui, entre esse e esse, a diferença é muito grande, então eu vou ser esperto e vou ficar com o do meio. Desde o início ele queria te vender o do meio. Então, assim, é estratégia de pricing, pensem nas estratégias de vocês. Número 9, pilota o avião. Dica de ferramenta, roadmap to close. O que é pilotar o avião? Esses dias eu fui fazer uma reunião com um cliente grande, e aí, pá, aconteceu a reunião, realmente o cara apresentou muito bem. Aí o gerente dele veio para mim, era uma consultoria, uma empresa que eu faço parte do board, e aí ele falou para mim, cara, o que tu achou da reunião? Eu falei, porra, do caralho a reunião, o cara é muito bom apresentador, só que ele não é vendedor. Aí ele, pô, por que não é vendedor? Eu falei, cara, qual é o próximo passo? O que vai acontecer agora? Aí ele falou, não, agora o cara vai ligar, ou ele vai ligar para o cara. Quem disse? Quem combinou? O que vai ter que contornar? Qual é o assunto da próxima reunião? Quando é que vai ser essa reunião? Então, assim, cara, você saiu de uma reunião, você não pode sair dela sem entender primeiro, tem compra ou não tem compra. E não fica com medo do não, busca ou não. Busca ou não que ele vai te dizer se tu vai continuar investindo naquele cara ou não. Segundo, qual é o próximo passo? O que a gente tem que fazer? Ah, tu tem que falar com teu sócio, tu tem que fazer isso, tu tem que fazer aquilo. Então, esse é o próximo passo que a gente vai dar. Terceiro, quando é esse próximo passo? Já marca com ele. Então, eu vou te ligar dia tal e a gente vai conversar. E tu vai marcar e vai fazer o roadmap. Aqui a gente vai caminhar nesse trajeto para fechar o negócio. E aí tu é um vendedor. Se tu não faz isso, tu está contando com a sorte de ele ter adorado e te ligar ou alguma coisa do tipo. Então, assim, pilota o avião, não deixa que ele pilote por ti. Essa roadmap to close é uma ferramentinha que tem na internet, tá? Número 10, e última, o comportamento do seu vendedor é a base de tudo. Para mim, a gente tem que conseguir ditar comportamento de vendedor. Eu vou explicar um pouquinho. São alguns livros que eu usei como referência para 5 aprendizados desse... Não são meus tipos de livro preferido, eu sou o cara mais técnico, eles são livros um pouco menos técnicos, mas são livros de comportamento e eu tive que estudar porque é importantíssimo para a venda. Primeira coisa, vendedor bom gerencia tempo e rotina. Tem um estudo nos Estados Unidos que ele avaliou 100 empresas. Dessas 100 empresas, ele avaliou os melhores vendedores. Os melhores vendedores, todos eles trabalhavam com agenda regrada e tinham a sua agenda extremamente completa. Os melhores vendedores são caras que gerenciam sua rotina. Então, quando tu vai contratar, não contrata o cara só porque ele é um cara que fala bem, ou contrata um cara organizado, contrata um cara que gerencia bem a rotina. Porque é muito ruim. Esses tempos atrás, eu tive uma questão de um vendedor que eu fui ligar e o cara falou assim, cara, eu nunca mais vou comprar de vocês, eu nunca vou comprar de vocês. Por quê? Porque o teu vendedor ficou de me mandar uma proposta e não me mandou até hoje, estou esperando até hoje. O que ele não fez? Gerenciou as rotinas, esse cara estava pronto para comprar. Só que ele não gerenciou a rotina, deixou passar, esse cara nunca mais compra de mim. Segundo ponto, controle suas emoções. O vendedor tem que saber controlar a emoção. Ele vai chegar num cara, vai apresentar, o cara vai dizer, teu produto é uma merda. Ele vai ter que chegar no outro com a mesma motivação e apresentar de novo. E apresentar de novo, e de novo, e de novo. Tanto vendedor como pré-vendedor. Ele tem que saber controlar, ele vai fazer um mês horrível, e mês que vem ele tem que tentar a meta de novo. Então, assim, senão, ele não consegue se dar bem em vendas. Número 3. Esse, para mim, é fundamental. Traz emoção para o produto. Quantos são CEOs aqui mesmo? Quantos são CEO da empresa?
Para mim, uma das funções principais de um CEO da empresa é apaixonar o time de venda pelo produto. Para mim, no meu entender. É apaixonar o time de venda pelo produto. Eu brigo para apaixonar meu time de venda. Antes de eu mostrar para qualquer outro, eu mostro a funcionalidade nova para o time de venda. Antes de eu tenho que apaixonar ele, eu mostro o case de sucesso para o time de venda. O meu case de sucesso que é de marketing, eu tenho que apresentar ele para o time de venda. Eu tenho que mostrar para ele, olha, tem... E eu demorei para aprender isso. No início, eu comecei muito bem fazendo isso. Depois eu parei um tempo, que eu esqueci. E depois hoje eu faço isso muito. Então, cada funcionalidade eu paro, vendo para eles qual é a importância, quem é que tem, quem é que não tem, por que é muito foda aquilo que a gente está fazendo. E eu faço o olho deles brilharem. Então, quando eles forem apresentar, o olho deles vai brilhar. Porque em venda... Se não brilhar o olho, amigo, se o cara falar assim contigo, então esse é meu produto. E... Se nem tu está empolgado com o teu produto, por que eu vou estar? Então, assim, em venda tem que ter empolgação. O cara tem que amar aquilo que ele está mostrando. Ele tem que realmente acreditar que vai ajudar alguém. E tem que ter um propósito, né? Eu vou te ajudar. Vendendo Exact, eu sei que eu vou te ajudar. E por isso que eu sou tão motivado para vender Exact. Ser proativo, não usar muleta. Essa aqui é a mais difícil de fazer, né? Vendedor adora muleta, né? Por que não vendeu? Por causa do preço. Porque eu não tinha isso, porque faltou essa funcionalidade. A maioria das vezes é uma muleta. A gente chuta a muleta, né, Exact? A gente fala, não, peraí, vamos tentar entender o que a gente podia ter contornado, como é que a gente podia ter feito. Chutem muletas. Número 5, arte da guerra, conhecer seus inimigos e conhecer a si mesmo. Tenta conhecer muito bem para quem tu vai vender, mas não só conhecer muito bem quem tu vai vender, através de um processo de pré-venda, por exemplo, mas conhecer muito bem o que tu tem para oferecer para ele. E não é só produto. Eu falo para meus vendedores, você tem um processo de desenvolvimento, você tem um número de desenvolvedores, lançamentos de 3 em 3 meses de funcionalidades novas, que não cobra nada, uma equipe de CS grande que atua próximo, você tem implementação. O que você tem? Você tem vídeos de ensinamento. O que tu tem para mostrar para ele que vai além do teu produto? Tu tem o teu propósito. Tem uma série de coisas, então tu tem que te conhecer muito bem quando tu faz a venda. Por fim, gente, escolham muito bem as ferramentas. Para mim, ferramenta ela está lá para ajudar vendedor e não para substituir vendedores. Você tem que escolher o que faz sentido em cada momento. Lembra que eu falei da restrição? Como é que tem gente que escolhe, por exemplo, uma ferramenta, o cara está precisando trazer dinheiro muito rápido, aí ele vai para inbound marketing. Não faz sentido, demora 8 meses, 1 ano e alguma coisa para gerar retorno. Você vai ter que começar por uma estratégia de outbound para depois ir para inbound. Ou o cara está precisando escalar a venda, aí ele vai para outbound. Não faz sentido. Tenta entender quais são as tuas restrições, as tuas necessidades para escolher o que tu vai ter que fazer. Não existe fórmula mágica, não existe uma coisa certa. Existe adequada. Adequada para aquele teu momento. Na Exact, para falar bem como é que foi, primeira coisa de tudo, e eu acho que toda empresa tem que começar assim, pivotar quem é o teu cliente ideal. E a gente pivotou na Exact. Nesse momento, a gente não tinha dinheiro. Eu comecei a Exact sem R$1. E aí, eu tinha dinheiro da venda da primeira empresa, mas eu não ia usar na Exact. O que eu fiz? Eu preciso converter muito. Então, eu vou fazer ativo, que é rápido, e eu vou fazer field sales. Mas antes disso, eu preciso de algum dinheiro para rodar. Aí, o que eu fiz? Eu reuni alguns caras, que nem estão vocês, numa palestra, dei a palestra e depois fiz uma rodada de 1 hora com cada um para conversar com eles. Dali saíram 5 vendas. Com o dinheiro dessas 5 vendas, eu contratei uma pré-vendedora e comecei a peguei uma lista da ACAT, Associação Catarinense de Tecnologia, negociei com eles em troca de uma palestra a lista de empresas da associação, botei uma pré-vendedora para ligar para todas elas, qualificar e ver qual que fazia sentido. Ela marcava para mim, eu ia pessoalmente na reunião, e só Florianópolis, pivotei Florianópolis nessa época, porque eu queria fazer field sales, que a conversão é maior nesse primeiro momento. Ia lá e comecei a matar as vendas. Matando essas vendas, contratei meu primeiro vendedor, comecei a montar a equipe, e aí sim, parti para inside sales, hoje as vendas da Exact não tem venda presencial, você perde um pouco em conversão, mas ganha melhor em controle, ganha melhor em CAC, e aí você começa a tomar as decisões. Aí começa a ter evento, patrocinar evento, que momento de fazer de cada coisa. Você tem que entender o teu momento, e normalmente ele deriva do teu planejamento financeiro. Então, pessoal, para mim não existe fórmula mágica em venda, existe estratégia adequada. Para vender em venda complexa, eu acho que é fundamental que tu te conheça muito bem, que tu conheça muito bem para quem que tu vai vender. Para mim, venda não é arte, venda não é arte, é ciência. Então, assim, a gente tem que prototipar, ver se isso dá certo, ver aquele caminho, faz teste AB, eu adoro o teste AB, o tempo inteiro eu estou fazendo. Para mim, venda é processo, venda tem que ter padrão. Para mim, venda que não tem padrão, é sorte. Você tem que ter padrão de atendimento, SLA de passagem de bastão. Venda é um processo, é como um chão de fábrica.
Para mim, venda é dedicação. Se você não tiver cara que vai suar pra caralho em venda, você não vai vender. Então, assim, vendedor trabalha pra caceta e tem que ser o cara que mais trabalha, o primeiro a chegar, o último a sair, o cara que mais se dedica. Esse é o perfil. E eu queria desejar para todo mundo boas vendas. Meu contato é tel@exactsales.com.br. Quem quiser me adicionar no LinkedIn, Tel Orosco, eu posto bastante coisa. Fiquem à vontade para discutir, para dizer que não concordam, para dizer que concordam. Contato@exactsales para quem quiser conhecer melhor a Exact. No blog tem muita coisa. Foi um prazer palestrar para vocês. Foi um prazer estar de novo num evento desse cara que eu admiro pra caramba. Obrigado de verdade, tá, gente? Espero que tenha sido bacana. Valeu! Valeu. Gostou? Foi bom? Opa, tá. Beleza. Eu achando que não estava desligado. Vamos lá, a gente tem tempo para 2 perguntas. Alguém tem pergunta? Aqui é seguro, sempre tem uma pergunta aqui na frente. Ih, caiu. 2 dias fazendo pergunta, né, Diego? Theo, você falou um negócio muito bacana sobre spin selling, né, SDR e tudo mais. Minha pergunta para você é a seguinte: se a SDR faz perguntas de spin, matura o lead, educa, faz todo esse trabalho, o que o account faz? Cara, é que eu acho que são funções diferentes. Para mim, assim, o primeiro momento é um diagnóstico. Você vai entender o cliente. O segundo momento, você vai começar a dar match entre aquilo que ele precisa e aquilo que tem para oferecer e persuadir. Então, o executivo de conta, para mim, é um cara de persuasão e de punch. Assim. É um cara que vai conseguir pegar tudo aquilo que ele recebeu e mostrar o porquê que aquilo tem a ver com o que ele tem para oferecer. Ele vai dar esse matching e vai conseguir trabalhar a persuasão com esse cara para chegar ao fechamento.